bom dia para você. Seja bem-vindo a essa edição. Nós estamos ao vivo, 8 horas 31 minutos, nosso horário de sempre, pelo horário de Brasília. E vamos juntos começar esse dia bem informados. A partir de agora, você confere as notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira. Vamos então ao nosso cardápio de notícias de hoje. O Brasil assina nesta sexta-feira um acordo inédito com países do Mercosul para combater discursos de ódio. Anderson Torres deixa a prisão no Distrito Federal após determinação de Alexandre de Moraes. Estados Unidos e Pequim renovam contatos de alto nível. A relação entre os dois países estava estremecida desde o incidente daquele balão chinês em fevereiro. E como amanhã é o dia 13 de maio, dia do automóvel, a gente traz uma reportagem especial para lembrar e celebrar a história que encanta gerações. A gente conta tudo isso e muito mais a partir de agora. Em meio a discussões no Congresso Nacional sobre o PL 2630, o PL das fake news, e quando a justiça brasileira enfrenta uma batalha contra as conhecidas Big Techs, o governo traça outras estratégias com países vizinhos para combater discursos de ódio. Hoje, o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, vai assinar um acordo inédito na Argentina com os países do Mercosul. Vamos conferir o que está em jogo. O acordo que será assinado hoje é para combater discursos de ódio e fortalecer a democracia. O documento condena o racismo, a xenofobia e todas as formas de opressão. São condenadas expressões postadas em redes sociais e meios de comunicação que, de forma intencional, expõem negativamente pessoas e grupos em situação de vulnerabilidade e historicamente discriminados. O ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, já está na Argentina. O acordo da Declaração por uma Cultura de Paz e Democracia e de combate a expressões de discurso de ódio acontecerá na plenária da 41ª reunião de altas autoridades sobre direitos humanos do Mercosul. E o ex-ministro da Justiça e secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, deixou a prisão na noite desta quinta-feira por determinação do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Pela decisão em troca de prisão preventiva, Torres deverá usar tornozeleira eletrônica. De acordo com a Agência Brasil, a ordem veio nesta quinta-feira após o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal acatar um pedido de soltura apresentado pela defesa. O magistrado também determinou recolhimento domiciliar no período noturno e aos finais de semana. No documento apresentado pelos advogados, é dito que ele pode deixar a prisão, onde teria perdido 12 quilos, por não oferecer riscos à apuração do inquérito sobre os atos golpistas de 8 de janeiro. A defesa também destacou a situação da família de Torres, citando que as filhas passaram a receber acompanhamento psicológico com prejuízo de frequentarem regularmente a escola e sua mãe que está tratando um câncer. Ele foi preso em 14 de janeiro, em função das investigações sobre os atos golpistas de 8 de janeiro. Na ocasião, o delegado de polícia estava à frente da Secretaria de Segurança do Distrito Federal. Um inquérito no STF apura suposta omissão na contenção dos atos antidemocráticos. E a Petrobras apresentou o balanço do primeiro trimestre de 2023 deste ano. Os resultados mostraram queda no lucro quando comparado com o mesmo período do ano passado. E uma explicação para esse relatório, essa queda é explicada pela desvalorização do petróleo e o aumento das despesas da empresa com imposto de renda. A Petrobras registrou um lucro líquido de 38,15 bilhões no primeiro trimestre de 2023. É o primeiro resultado da empresa sob a gestão do governo do presidente Lula. Os resultados financeiros refletem o excelente desempenho operacional da companhia, destacou o presidente da estatal, Jean Paul Prates. Mas o lucro do primeiro trimestre reflete uma queda de 14,4% em relação ao mesmo período do ano passado, quando chegou a 44,5 bilhões de reais durante o governo Bolsonaro. Também recuou 12% em relação ao quarto trimestre de 2022. A queda responde principalmente a uma desvalorização do petróleo tipo Brent, segundo o balanço. A petroleira estatal também anunciou a distribuição de 24 bilhões de reais em dividendos. O Conselho de Administração da Petrobras aprovou nesta quinta-feira o pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio aos acionistas no valor de R$ 1,89 por ação ordinária e preferencial.
Os trabalhadores que perderam o emprego já podem começar a receber o seguro-desemprego com um novo valor. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, o valor atualizado entrou em vigor nesta quinta-feira. Com a alteração do salário mínimo, o seguro-desemprego para quem recebe o valor mínimo passará a ser de R$ 1.320. O teto agora será de R$ 2.230,97. Somente nos primeiros 3 meses deste ano, o número de pedidos do benefício chegou a 1.800.000 em todo o país. O tempo para a liberação do valor aos trabalhadores demitidos sem justa causa após a solicitação varia entre 31 e 60 dias. O seguro-desemprego é um direito do trabalhador previsto na Constituição. O benefício tem a função de amparar o trabalhador que é demitido sem justa causa. Quem trabalhou no mínimo 6 meses com carteira assinada e foi demitido tem direito a 3 parcelas. Aqueles que comprovarem de 12 a 23 meses de trabalho recebem 4 parcelas. Já os que trabalharam mais de 24 meses antes da demissão ganham 5 parcelas. E vamos falar agora de saúde. A Organização Mundial da Saúde declarou nesta quinta-feira o fim da emergência internacional por Mpox, doença antes conhecida como varíola dos macacos. Quem traz para a gente mais detalhes é a repórter Maria Clara Leite. O mais alto nível de alerta da OMS para a Mpox havia sido declarado no final de julho do ano passado, quando um surto atingia mais de 70 países do mundo. Só que agora, um grupo de especialistas do Comitê de Emergência do Regulamento Sanitário constatou que a resposta internacional para conter o surto foi positiva e teve progresso. Nos últimos 3 meses, houve quase 90% menos casos relatados em comparação com os 3 meses anteriores. Além disso, não foram detectadas mudanças na gravidade da doença e nem nos sintomas, que começam com febre, dor de cabeça, dores musculares e nas costas, pequenos nódulos, calafrios e exaustão, e evoluem para erupções que começam geralmente no rosto e depois se espalham para outras partes do corpo, principalmente as mãos e os pés. Até agora, foram registrados mais de 87 mil casos e 140 mortes em 111 países. O Brasil registrou quase 11 mil casos da doença e 16 mortes. Agora são 8h39 pelo horário de Brasília e para quem estava aí na expectativa do frio, parece que os pedidos foram atendidos. O fim de semana será marcado por recordes de temperaturas em capitais do país, das regiões Sul e Sudeste e chuva intensa no Norte. E às vésperas da comemoração do Dia das Mães, nós queremos, é claro, saber como fica o tempo. Mas quem vai trazer hoje essa informação para a gente é o meteorologista do IMET, Mamedes Luiz Melo. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui no nosso espaço. Bom dia, Daniela. Bom dia a todos os telespectadores. Bom dia para você também. E o IMET, Mamedes, emitiu um alerta para a ocorrência de geada no Paraná, no Rio Grande do Sul e também em Santa Catarina. Esse seria o anúncio do inverno. Que fenômeno é esse? Explica para a gente que está chegando com tudo e causando toda essa mudança. Pois não, Daniela. Olha só, nós estamos ainda num período de transição para o inverno, né? Do verão para o inverno, praticamente aí no finalzinho aí do verão. Então, o mês de maio, ele já tem essa característica, já começa a aparecer os primeiros frios mais fortes, depois tem aquela elevação da temperatura, mas depois sim o frio chega com tudo aí para o final do mês. Essa condição que aconteceu agora aí para o sul, Daniela, uma massa de ar mais frio que está dominando aí sobre grande parte da região, deixa praticamente o céu com pouca nebulosidade. Então, essa temperatura que durante o dia ali a Terra recebe durante o dia, praticamente à noite esse calor também vai muito rápido para o espaço. Motivo que nós tivemos aí temperatura hoje em torno de 0 graus aí em General Carneiro, no Paraná, temperatura mais baixa do dia de hoje, com formação de geada em diversas áreas. Esse cenário vai continuar, viu, Daniela? Pode se estender essa geada para os próximos dias aí em grande parte da região sul do Brasil.
Mas, por outro lado, no Acre, Amazonas, Bahia, no Mato Grosso, Pará, Roraima, no Amapá e Tocantins, a expectativa é de chuva. E o quão intensas essas chuvas podem ser? Explica pra gente. Pois não, Daniela, olha só, as condições naquelas áreas estão todas lá propícias a uma convergência de umidade ali para aquela região norte. Então, essa condição pode levar, sim, algumas chuvas volumosas, tanto que ontem na cidade de Itaituba, ali no Pará, essa condição levou acima de 100 milímetros. São chuvas pontuais, mas que esse cenário pode sim também ter essa continuidade dos próximos dias, é claro, não com esses volumes, porque é uma chuva que acontece mais para o norte, mais para o sul, depende muito dessa circulação dos ventos, que está levando essa umidade para determinado local. E, claro, também a topografia contribui muito para essa chuva localizada com volumes mais expressivos. E agora sim, a pergunta que todo mundo quer saber. Qual é a previsão para o Dia das Mães, Mamedes? Bom, olha só, vamos dividir, Daniela, para que os telespectadores possam entender. Centro-Sul, vamos pegar aí praticamente de Minas Gerais, grande parte aí do Goiás também, do Mato Grosso, em direção à região sul do Brasil. Vamos ter aí um domingo praticamente com pouca nebulosidade. De manhã não podemos deixar de apontar esses nevoeiro, neblina que vai acontecer na faixa leste ou nessas áreas mais elevadas da região sul, mas nada de chuva. Agora a temperatura baixa e essa condição de geada nessas áreas mais altas continuará acontecendo no domingo, friozinho. Nas capitais até melhora um pouco, mas nada. Agora, já para o centro-norte do país, aí essa chuva vai continuar, até mesmo aí no leste do Recôncavo, ali no Recôncavo Baiano, essa chuva poderá ter uma continuidade. E, claro, mais chuva, temperatura um pouco mais alta. Agora, São Paulo, poderemos ter aí sim uma temperatura mais baixa no Dia das Mães, poderá chegar aí na capital em torno de 10 graus. Olha só, então acho que a gente já pode dar aí uma dica para quem for comemorar: um chocolatinho quente, uma comidinha aquela que esquenta o coração. Vai ser mais do que bem-vinda. Exatamente. Nós conversamos com o Mamedes Luiz Melo. Muito obrigada pela sua participação. Ele é meteorologista do IMET, deu aqui todas as informações para que você aproveite um fim de semana com a sua mãe com toda a alegria e no quentinho, porque vai ser frio. Exatamente. Um bom dia, obrigado, Daniela. Ótimo final de semana a todos. Eu que agradeço, até mais. E veja a seguir, Estados Unidos e Pequim renovam contatos de alto nível depois daquele incidente do balão chinês em fevereiro. E como amanhã, 13 de maio, é dia do automóvel, a gente traz aí uma reportagem especial para lembrar e celebrar a história que encanta gerações. Nós voltamos já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos ao vivo, 8 horas e 46 minutos pelo horário de Brasília. E vamos agora falar de destaque internacional. Washington e Pequim renovaram os contatos diplomáticos depois que um balão espião chinês sobrevoou os Estados Unidos em fevereiro deste ano. Vamos ver. O conselheiro de Segurança Nacional do presidente Joe Biden, Jake Sullivan, se reuniu esta semana em Viena com o ministro das Relações Exteriores chinês, Wang Yi, disse o executivo americano. O encontro ocorre em um contexto ainda extremamente tenso entre as duas grandes potências, imersas em uma disputa diplomática e militar e uma rivalidade econômica e tecnológica. A reunião encerrou uma pausa não oficial nos contatos de alto nível desde que os Estados Unidos derrubaram um balão de vigilância chinês que percorreu todo o país em janeiro e fevereiro. As duas partes descreveram os diálogos como francos, substanciais e construtivos, destacou a Casa Branca. Eles discutiram sobre a guerra da Rússia contra a Ucrânia e sobre questões relacionadas ao Estreito de Taiwan, ou seja, dois temas mais sensíveis na relação bilateral. Mais de 100 mil menores correm o risco de morrer de desnutrição severa no Haiti, cenário de uma violência crescente de gangues. O alerta foi feito pelo Unicef. A violência armada provocou o aumento de cerca de 30% dos menores com desnutrição aguda severa no Haiti em relação a 2022. Divulgou o Fundo das Nações Unidas para a Infância por meio de um comunicado. O Unicef estima que 115.600 menores vão sofrer este ano de desnutrição, a mais letal,
e que representa uma das principais ameaças para a sobrevivência. No Haiti, cada vez mais pais não têm recursos para proporcionar cuidados médicos e alimentação apropriados aos seus filhos e não podem levá-los aos centros de saúde devido ao aumento terrível da violência dos grupos armados, denunciou o encarregado do Unicef no país, Bruno Mais. O fundo precisa urgentemente de 17 milhões de dólares para detectar os casos de desnutrição aguda severa e dar às crianças os cuidados e a alimentação necessários. Esse valor equivale a 84 milhões de reais. Amanhã, 13 de maio, é o Dia do Automóvel, data definida em 1934 por meio de um decreto assinado pelo então presidente Getúlio Vargas. Um dia para lembrar e celebrar a história que encanta gerações. A reportagem especial que você confere agora é da Maria Clara Leite. Quem hoje circula pelas ruas das grandes cidades dificilmente se depara com modelos como esses mais antigos. Muita gente nem sabe quando eles chegaram ao país. O brasileiro Santos Dumont, conhecido como pai da aviação, foi o primeiro a trazer um automóvel ao Brasil. O Peugeot foi trazido da França para a capital paulista em 1891. Na época, poucos podiam comprar um carro e foram décadas até que as ruas começassem a ser tomadas pelos automóveis. Este aqui é um Ford modelo A de 1929, um dos carros mais acessíveis daquela década e que, por isso, ajudou muito na popularização dos carros, não só aqui no Brasil, mas em várias partes do mundo. E esse está muito bem conservado pelo casal de colecionadores Heloísa e Douglas, eles que são apaixonados por carros antigos e por isso tem muito a nos contar sobre eles. O que me chama a atenção é a tecnologia, o design, a história, a época. Eu acho os anos 30 fascinante, esse daqui é o modelo 29. E aí eu fiquei pensando, eu acho que um dia eu vou ter um carro desse. E eu imaginava que eu ia comprar um carro desse depois de aposentada, que eu ia precisar guardar muito dinheiro. Mas surgiu uma oportunidade, eu liguei pro Douglas e falei, Douglas, deposita um dinheiro na conta dessa pessoa que eu tô comprando um carro. Daí pra frente foi uma compra atrás da outra. E o início de um exercício de paciência bem complicado. Afinal, a restauração de um carro como esse pode levar anos. É uma experiência muito interessante, é muito bacana você tirar um carro, né, que estava ali desintegrando e trazer ele à vida novamente, trazer mais um carro para o mercado, para a história, para as pessoas aproveitarem desse patrimônio, mas o custo dele não, em termos financeiros, não justifica. Nós poderíamos ter comprado um pronto por uns 120 mil, mas a gente quis trazer um que já estava condenado de volta à vida. No fim ele vai sair pela mesma coisa, mas é um carro a mais, né, na preservação. Por aí. Né? E como chamam a atenção, especialmente este aqui, da década de 40. Bom, esse aqui é um Plymouth Special Deluxe 1948. É um dos primeiros carros fabricados após a Segunda Guerra Mundial, por isso ele é grandão, com bastante aço, transbordando, digamos assim. Douglas destaca uma característica do Plymouth que décadas depois do lançamento dele, passou a ser vendida como novidade. É o botão de partida, né? Que hoje é vendido como botão Start-Stop, né? E esse carro, em 1948, ele já tinha essa novidade, que não é tão nova assim. Ao todo, o casal tem hoje uma coleção formada por 8 carros. E entre eles, o Fusca não poderia faltar. Porque o Fusca é o carro mais icônico que já foi fabricado e uma coleção sem ele está incompleta. Esse modelo 94 foi um dos últimos produzidos no Brasil, que interrompeu definitivamente a fabricação de Fuscas em 1996. Mas ainda hoje, ele é paixão nacional. E é tão curioso que até hoje o Fusca, tem tantos Fuscas disponíveis, que segundo o Detran de São Paulo, ele ainda está entre os carros mais licenciados, ou seja, ainda há um comércio muito forte de Fuscas sendo comprados, vendidos e, consequentemente, transferidos. Mais do que alimentar a própria paixão, com o acervo, o casal conserva a história dos automóveis e, por meio de uma empresa de locação, oferece a noivas a chance de desfrutar dessas joias raras,
nem que seja por apenas alguns minutos. E claro que para encerrar essa reportagem, eu também vou dar uma voltinha aqui junto com o Douglas nesse veículo luxuoso da década de 40. Já são 75 anos de história e eu quero também viver essa nostalgia. Tchau, tchau! Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas eu volto com mais informações para você. Até já!